Nesse vídeo a gente vai falar sobre a estrutura óssea, né? Vamos continuar aquele primeiro vídeo e vamos fazer uma recapitulação do que a gente passou no primeiro vídeo, que a gente falou sobre o sistema esquelético, suas funções, né? O osso esponjoso, o osso compacto e o disco de crescimento. Então a gente vê ali como que funciona o osso na sua forma interna. Nessa aula a gente vai falar sobre os tipos de ossos, características biomecânicas de cada osso. Então a gente vai falar sobre a constituição, né, e como acontece a reabsorção dos nutrientes pela corrente sanguínea e como que acontece a reconstrução desse osso. Fazendo uma correção do primeiro vídeo, em que eu falei que o ligamento ele liga um osso a um músculo, né, na verdade um ligamento ele liga um osso a outro osso. Tá? Essa correção foi feita no vídeo, botei um cardzinho lá, mas é bom a gente frisar essa correção. E a outra correção é que o exemplo usado como osso, né, ali foi dito que era o fêmur, na verdade era o húmero, tá? O osso do braço. Então, seguindo a nossa aula, vamos começar pelos tipos de ossos. E o interessante é a gente entender que cada tipo de osso tem uma função diferente. Então a gente começa pelo osso longo, que é o que a gente consegue visualizar mais facilmente, né, a olho nu, que pode ser o osso do braço, do antebraço, da perna e por aí vai. Então são esses ossos alongados, que têm duas extremidades maiores do que o corpo e um corpo alongado. Né? Então o corpo, que é a diáfise, ela tem aquela estrutura que a gente falou no início do primeiro vídeo, né, que a gente pode ter uma parte externa, né, mais dura, mais rígida, e a parte interna que ela é mais esponjosa para poder fazer com que as energias se dissipem. E a gente tem as extremidades que são completamente esponjosas. O osso longo ele tem a função de ajudar no movimento. Então ele se liga à musculatura, a musculatura faz a contração e a contração puxa esse osso para poder fazer o movimento. Aqui a gente tem os ossos curtos, né, que eles consistem basicamente em osso esponjoso, então ele é um osso mais frágil em relação ao osso longo, e ele serve para poder dissipar as energias com mais facilidade, então por isso que ele é quase que totalmente esponjoso. E quando a gente fala em dissipar energia, a gente fala em choque, né, em estresse. Então quando a gente está caminhando ou fazendo algum esporte, né, tudo isso gera um estresse no osso, e esse estresse, essa energia, ela entra por essas cavidades e vão para diferentes direções. Então a gente pode encontrar esse osso na mão, tá? Aqui nos carpais, e no pé, nos tarsais. Os ossos planos, eles já são mais rígidos, né? Ele tem duas camadas de osso compacto, né? Ele tem menos osso esponjoso, o que ele faz com que ele tenha uma função diferente. Aqui eles têm a função de ajudar na movimentação. Então se a gente for pegar, por exemplo, a escápula tem várias musculaturas que se ligam a ele e a gente consegue fazer vários movimentos. Né? Então a gente consegue fazer todo esse movimento com o ombro, com o braço, por conta da musculatura que se liga na escápula. Assim como o ilíaco, que está na região da bacia, e a gente consegue fazer vários movimentos com a perna. Os ossos planos também servem como proteção. Então, se a gente for pegar a costela, por exemplo, a costela ela tem essa curvatura para proteger o coração e os pulmões. Né? Então, ela tem que ser mais rígida para poder aguentar um impacto que possa ser mais forte. Já os ossos irregulares, eles talvez sejam os mais especiais, porque eles são basicamente feitos de osso esponjoso, né, para poder dissipar as energias, e ele tem formato diferente dos outros. Então, por exemplo, a bacia, né, que é a pelve, ela tem esse formato para poder ter um encaixe maior, né, para dar mais movimento às pernas e também para sustentar o peso do corpo. Então ele tem esse formato por conta disso. E todo esse estresse que é gerado no caminhar, nos esportes, que passa pela perna, ele meio que segura mais essa energia. Então por isso que ele é esponjoso. Mas o formato dele é basicamente para poder sustentar o corpo e gerar mais movimentos. Eles também ajudam na inserção muscular, né? E também servem como proteção da medula
espinhal. Então, se a gente for pegar aqui as vértebras das costas, né, ele tem basicamente ali um protetor da medula e faz também com que você sustente, né, o seu tronco. E os ossos sesamoides talvez sejam os ossos mais difíceis de compreender, porque ele tem uma inserção diferente em relação à musculatura. Então ele se liga a um tendão, tem um tendão ali que faz com que mude a direção da musculatura. A gente encontra esse osso na patela ou também na base do metatarso do pé e no polegar. Então, se a gente for pegar a mão aqui, por exemplo, você tem esses dedos, né, que estão na mesma direção, basicamente, e o dedão que está numa posição diferente. Por quê? Por causa do osso sesamoide que se localiza aqui. E a gente tem o que a gente chama de polegar oposto, tá? O que dá essa possibilidade de a gente segurar um copo, por exemplo. Vamos falar agora sobre as características biomecânicas do osso. Primeiramente, ele é uma estrutura que é forte, tá? E ele é uma das estruturas mais duras que a gente tem no corpo. Se a gente for comparar qualquer outra estrutura, ela é uma das mais duras. E por isso a gente tem que ter uma combinação inorgânica e orgânica. A orgânica ela é principalmente feita de minerais de cálcio e fosfato. Então, se a gente juntar isso ao colágeno, a gente dá essa parte mais flexível do osso, né? Se não tivesse colágeno ali, a gente não conseguiria ter essa flexibilidade junto com o osso esponjoso. E as suas propriedades, elas acontecem de acordo com o seu formato. Então a sua função, assim como a pelve, por exemplo, ela só vai ter aquela função por conta daquele formato. Tem que ser levado em consideração que o osso ele se deforma de acordo com a vida que a pessoa leva, né? Então tudo que a gente vai fazer, por exemplo, no esporte, ele vai ser constituído de acordo com aquele esporte que ele faz. Então, se ele necessita de um esporte de maior velocidade, aquele osso ele vai se adequar à estrutura que aquela velocidade necessita. A gente tem que pontuar aqui que o osso ele se deforma, né, de acordo com a vida que a pessoa leva. Então, se ele for uma pessoa que faz esporte constantemente, o osso ele vai se formar, né, vai ter a rigidez ou o tamanho de acordo com a necessidade daquele esporte. Então, por que geralmente os atletas de basquete são mais altos? Porque os movimentos deles, né, de extensão, de saltos, faz com que o osso tenha necessidade de ser mais rígido e também mais alongado. Então faz com que os atletas fiquem maiores. Isso acontece por quê? Porque a gente tem o que a gente chama de reabsorção e depósito ósseo. Como que acontece a reabsorção? A gente tem no osso uma coisa chamada osteoclastos. O que eles fazem? Eles pegam a parte do osso, né, e mandam de volta para a corrente sanguínea. Então a corrente sanguínea está reabsorvendo os nutrientes desse osso. Pô, mas vai ficar sem essa parte do osso? Não. Os osteoblastos vão reconstruir esse osso. Então o seu osso está sempre se renovando. A todo momento isso está acontecendo. Claro, uns ossos vão fazer isso de forma mais rápida e outros de formas mais lentas. Mas eles vão se adequando de acordo com a sua necessidade. Então sempre que você tem uma reabsorção e uma reconstrução, a reconstrução ela vai acontecer de acordo com aquela necessidade. Por isso que a gente fala da importância da atividade física, porque isso vai manter os ossos saudáveis, né, porque vai aumentar a velocidade em que os osteoblastos vão reconstruir esse osso e vão fazer com que você cresça de uma forma mais saudável também. E para finalizar essa aula, a gente vai falar sobre a osteoporose, que nada mais é do que a diferença de velocidade entre o trabalho dos osteoclastos e dos osteoblastos. Quando a gente fala da infância, os osteoblastos eles trabalham mais rapidamente do que os osteoclastos. Então a gente tem uma renovação, né, do osso de uma forma mais saudável. Conforme a gente vai ficando mais velho, os osteoblastos vão perdendo a sua propriedade, vão ficando mais lentos na reconstrução. E isso vai fazendo que você tenha fissuras nesse osso, né? Ele não vai se reconstruir tão facilmente. Pode acontecer de quando a pessoa fica mais velha, né, desses osteoblastos ser mais lento do que os osteoclastos. Então você tem uma reabsorção dos nutrientes muito rápida e uma reconstrução muito lenta, o que vai gerar em pequenas fissuras.
Quando você vai juntando essas pequenas fissuras, você pode acarretar numa quebra desse osso, que é o que acontece geralmente com os idosos. Na próxima aula a gente vai falar agora sobre a musculatura, como que ela trabalha junto com o osso, e a gente vai de fato entender como que acontece o movimento do corpo humano.